Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tricolor. E bom, hoje numa estimativa eu vou dizer pra vocês, na minha opinião, na minha visão, analisando sem clubismo e fielmente como está o atual andamento do Campeonato Brasileiro, com quantos pontos o Fluminense provavelmente vai terminar o Campeonato Brasileiro. Bom, eu estou gravando após a vitória do Fluminense de 1 a 0 sobre o Corinthians no Maracanã na primeira rodada do retorno. Ainda faltam 3 jogos serem concretizados, no caso de 3 adversários que estão atrás do Fluminense, que no caso são Vitória, Atlético Paranaense e Vasco, sendo que o Vasco tem 2 jogos a menos, baseado no Fluminense, nos adversários do Fluminense, nos próximos 18 jogos, se o Fluminense provavelmente vai ganhar, empatar ou perder os seus jogos. Para o vídeo não ficar muito longo, o que eu fiz? Eu peguei todos os meus palpites, sem placar, só dizendo qual seria o resultado do jogo, derrota, empate ou vitória, e coloquei com os adversários na descrição, ou seja, sei lá, o Fluminense pegou a Chapecoense, vai estar na lista aqui embaixo, na ordem das rodadas, certinho, beleza? Em alguns confrontos vocês vão ver que entre o parêntese, que é onde eu botei o resultado, tipo vitória, empate ou derrota, vai ter mais de um resultado, vão ter 2 em algumas situações, porque é tão provável o Fluminense ganhar o jogo ou empatar, ou tipo perder e empatar. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Muita gente tem um sério medo do Fluminense ser rebaixado, e com razão. Nosso time é muito limitado, nosso time é muito fraco. O que acontece? Essa semana, em diversos portais, canais de televisão e até canais no YouTube, foram divulgadas de diversos locais e diversas fontes, muitas delas confiáveis, que são institutos e faculdades, universidades com seus grupos de estatística sobre quantos pontos um time precisaria para ficar isento do rebaixamento. E chegamos à conclusão de que com 45 pontos você teria menos de 1% de chance de ser rebaixado. Então a gente vai trabalhar com a possibilidade, com a ideia de que se o Fluminense atingir os 45, o Fluminense não cai. Então o Fluminense tem atualmente, se eu não me engano, 26 pontos. O Fluminense teria que conquistar até lá, precisaria conquistar 19 pontos até lá, tá bom? E o Fluminense tem 18 jogos para conseguir isso. É um pouquinho a mais de que 1 ponto por jogo. Óbvio que o Fluminense não vai empatar todos os jogos e nem deve. Então vamos às análises. Eu recomendo, antes de começar, que você de vez em quando dê uma passada na descrição do vídeo e veja os resultados que eu botei. Eu não vou falar de todos os jogos aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, não teria nem por que eu ter botado na descrição inteira. E também come muita parte da tela e muito tempo de vídeo. Então eu recomendo que você olhe. Alguns jogos eu vou até falar, principalmente sobre a próxima sequência do Fluminense até a 5ª rodada do retorno, que é o próximo jogo contra o Cruzeiro fora de casa, contra o São Paulo, líder do campeonato, fora de casa, contra o Vitória em casa e contra o Botafogo, que é um clássico, mas que obviamente muito provavelmente vai ser disputado aqui no Rio. Não vai haver mando de campo, venda de mando de campo como houve do Fluminense com o Flamengo no primeiro turno, e provavelmente o Fluminense vai botar 90-10, eu espero, porque o Botafogo botou 90-10 no Engenhão contra a gente no primeiro turno, um jogo que a gente perdeu jogando melhor. Amassamos o Botafogo aquele jogo, mas enfim, vamos ao que interessa no vídeo. Eu botei que o Fluminense, na probabilidade, empataria ou perderia pro Cruzeiro fora de casa. Aí entra mais um ponto pra quem tá vendo na descrição. Vai ter os 2 resultados. Um vai estar na frente do outro, obviamente. Uma letra tem que vir na frente. E qual foi o critério que eu usei pra botar uma letra na frente? A letra de E de empate, de D de derrota ou de V de vitória. O resultado que os 2 são prováveis, mas o que eu acho que ainda é mais provável um pouco. Então eu botei o empate como provável resultado no Mineirão. Sim, o Fluminense, apesar de ter complicado um jogo que não era pra ter complicado hoje contra o Corinthians, vem de uma vitória importante. Eu não sei, dependendo da agenda, eu não vou contar com isso, mas também pode ser que com a agenda do Cruzeiro, o Cruzeiro poupe o time, coloca um time misto, e o Cruzeiro, né, até pelo perfil do técnico e do próprio time, é um time de contra-ataque. Então o Fluminense também pode conseguir um empate, não facilmente, mas pode arrancar um empate lá também. Mas a derrota também é um resultado que é mais provável que a vitória. No jogo do São Paulo seguinte, também fora de casa no Morumbi, eu coloquei derrota. Eu acho muito improvável o Fluminense, apesar de jogar bem, apesar do São Paulo também ser um time com as suas características mais de contra-ataque, o Fluminense conseguir sair de lá com o resultado somando algum ponto. Se empatar lá no Morumbi tá muito bom. Seria como mais ou menos de empatar na Arena do Grêmio no primeiro turno. Se não for, melhor até. Então assim, eu não vejo o Fluminense saindo de lá com algum ponto. Mas óbvio que se sair vai ser muito bom. Contra o Vitória aqui no Rio, eu já acho que o Fluminense ganha. Ainda tá sob o apoio da torcida. Muito provavelmente já vai ter passado o primeiro jogo do Deportivo Cuenca. Então, dependendo do resultado também, o Fluminense consegue um público legal, uma sequência maneira. O Fluminense consegue vencer até sem
nem isso o Fluminense conseguiria vencer, eu acho também. O Botafogo, apesar de ser um clássico, vai estar 90-10. Então, e também por ser um clássico, o Fluminense bota um público um pouco... Qualquer time num clássico bota um público um pouco maior. Então, o Fluminense, na minha opinião, tá melhor que o Botafogo no campeonato, vem jogando um pouco melhor que o Botafogo no campeonato. São dois times limitadíssimos e, numa boa, ruins. Porém, do Fluminense eu ainda acho menos pior e mais produtivo. Consegue arrancar alguns pontos de times melhores que o Fluminense, de times que tem mais plantel e mais condição do que o Fluminense. E o Fluminense vai lá e arranca. E eu acho que o Fluminense, nessas condições, conseguiria vencer o Botafogo. Parando aqui, vamos pro final do campeonato. Em 18 jogos, eu contei com os prováveis resultados, incluindo os resultados que eu botei como duas situações prováveis, o que é mais provável ainda, ou seja, se tem uma vitória ou um empate e o Via tá na frente ali, é porque naquele jogo eu contei vitória, porque eu acho que é o resultado mais provável ainda de acontecer. Eu contei pro Fluminense 5 vitórias, 4 empates, agora 9 jogos, e 6 derrotas prováveis, né, somando 15, só que são 18. Por que eu contei só 15? Eu tirei os clássicos, né? Se você for ver, você vai ver que eu botei uma vitória provável em cima do Botafogo. O Vasco também vai jogar como visitante, 90-10 também. Eu botei empate e o Flamengo eu botei derrota, porém é clássico. Então, tipo, a gente pode perder Botafogo como pode ganhar do Flamengo. É uma parada que é mais imprevisível, apesar de haver diferenças gritantes em algumas situações. Como, por exemplo, do elenco do Flamengo pro Fluminense. Nessas situações eu tirei os clássicos, pra pegar a estatística de quantas vitórias, empates e derrotas a gente teria. Porém, pra calcular a pontuação no final do campeonato, eu ainda assim coloquei os resultados prováveis desses clássicos. E com esses resultados prováveis, o Fluminense chegaria a 49 pontos. De novo, reforço. É o meu palpite. Óbvio que eu vou torcer pro Fluminense fazer muito mais pontos do que isso. Óbvio que eu vou torcer pro Fluminense passar disso. Óbvio que se o Fluminense fizer menos do que isso, eu vou ficar triste e perder pontos idiotas como perder pra Paraná e Ceará no primeiro turno, eu vou ficar muito puto. Porém, é a minha opinião. Não tô dizendo que vai acontecer e que tem 100%, 99% de chance de acontecer. É o que eu acho mais provável. E nisso, você pega um Fluminense que, na probabilidade, eu também não avacalhei muito. Eu botei, até vai vir alguns torcedores falarem, pô, tal jogo eu acho que o Fluminense ganha mesmo sendo fora de casa. Pô, tal jogo eu acho que a gente ganha, o time é bem melhor, mas a gente vai estar jogando em casa, né? Eu evitei nem ser muito audacioso. Eu evitei nem, tipo, caramba, olhou o Cruzeiro empatando fora de casa, mas tem outros resultados ali que podem ser questionados. Eu nem fui muito além, nem muito bitolado. E mesmo nessas condições, eu ainda consegui fazer o Fluminense somar de forma plausível 49 pontos. Ou seja, o Fluminense livra, né, por 4 dessa possibilidade de menos de 1%, e com 46 pontos eu acho que é quase nula, porque fica 0,3% por aí. Então o Fluminense sairia por 4 ou 3 pontos de uma matemática, de um rebaixamento matemático. Porém, tirando os clássicos, o Fluminense ainda assim ficaria com 45 pontos. Ficaria ali na risca, mas não cairia. O que eu quero dizer com isso é... E aí você tem que analisar a tabela do Campeonato Brasileiro atual. Aí que eu pego os times. Vamos supor que termine a primeira rodada do retorno, o Vasco ainda assim com 2 jogos a menos, mas o Vitória ganhando, o Vasco ganhando, né, o Atlético Paranaense ganhando. Desses 3 jogos, eu acho que o único que realmente tem alguma chance de ganhar é o Atlético Paranaense, fora de casa com a Chapecoense. Vasco e Vitória eu acho muito difícil de ganharem. Vamos supor que os 3 ganhem, e na pior das hipóteses, o primeiro time dentro da zona de abaixamento, 17º, será Chapecoense no final da rodada com 21 pontos. O Fluminense tem 26, tem 5 pontos. E onde eu quero chegar? O Fluminense tá na 9ª posição. O Fluminense tá numa posição enganosa, porque você olha a 9ª posição e olha pro G6, pô, estamos a 3 posições da zona da pré-Libertadores, porém a gente tem um adversário ainda fora ainda atrás da gente na primeira página, ainda tem a segunda página inteira atrás da gente. Tem 11 times atrás da gente que também estão brigando para não cair. Porém, ao final dessa rodada, com essas hipóteses que eu falei, o Fluminense estaria 5 pontos do Z4 e a 7 ou 6 do G6, tá em posições mais perto. Fora que, se o Atlético Mineiro ganha do Vitória, o Atlético Mineiro ganha do Vasco, Vitória e Atlético Paranaense ganham, a média ali da zona de rebaixamento continuaria sendo 20, 21 pontos do primeiro colocado, e o Atlético Mineiro ficaria a 10 pontos da gente, estando 3 posições à frente. Então, onde eu quero chegar com isso tudo? O Fluminense tá numa posição enganosa, muita gente sonha com o Libertadores, eu sonho com a Libertadores, até pelo Campeonato Brasileiro, porém, ainda acho que, mesmo na competição internacional, a Sul-Americana dá mais brecha da gente ir para uma Libertadores do que o Campeonato Brasileiro. Porém, vamos ser realistas, no Campeonato Brasileiro, nossa obrigação principal é se livrar do rebaixamento e ficar tranquilo o mais rápido possível para tentar organizar o time
para avançar na Sul-Americana, dependendo das situações no decorrer do campeonato, até tentar alguma coisa lá pro final, pro G6. Ok? Então, onde eu quero chegar? Pra galera que tá muito preocupada aqui em cair, continue com a preocupação, porque é uma parada que é mais provável do que o G6. E é uma coisa que não seria normal a gente brigar contra rebaixamento, porque o nosso time é fraco. Porém, tem 11 times atrás da gente, com menos pontuação, obviamente, com times piores, com uma sequência pior, jogando mal, jogando até pior que a gente, e que se pegar a gente é mais fácil de perder, é mais fácil a gente ganhar no caso. O Fluminense é um campeonato que tá trilhado pro provável a ser meio de tabela. O Fluminense só cai se fizer muito esforço e tiver muito azar, e o Fluminense só vai para uma Libertadores com muita sorte e passando por cima das probabilidades, tá? Porque com 49 pontos, eu acho que até se abrir o G8 como abriu ano passado, o Fluminense ainda tem chance de ficar de fora. Você pode ver, com 49 pontos, tu tá fugindo da zona de rebaixamento e tá indo pra uma pré-Libertadores. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que dá brecha pra isso, mas eu ainda acho que com o G8, que 49 pontos, o Fluminense ainda tem muita chance de ficar fora. Pra galera que tá mais preocupada, se o Fluminense vai cair, é o que eu disse, pode continuar preocupado, é uma possibilidade maior do que pra Libertadores. Porém, a Libertadores também tem uma chance, a gente tem 2 competições pra chegar lá. Sendo que o foco principal é não cair, é ficar no meio na tabela. Um ano que foi muito difícil, não foi tranquilo, mas que na tabela, no campeonato, a gente conseguiu passar tranquilo. É só isso. Então, resumindo, na previsão, de forma mais detalhada na descrição do vídeo, o Fluminense terminaria na probabilidade com 49 pontos. Se livraria do rebaixamento, mas dificilmente iria para uma Libertadores. E eu quero saber a sua opinião. De acordo com os jogos estão com o meu palpite na descrição, mas estão na sequência. Cada jogo assim é em sequência. O Cruzeiro é o próximo, São Paulo depois, Vitória depois, Botafogo depois, Chape depois. Então eu quero saber a sua opinião na aba dos comentários. Com quantos pontos o Fluminense termina o campeonato? Como o Fluminense no final do campeonato vai se ver? Brigando por G6, já garantido no meio de tabela, brigando para não cair? Qual jogo ali você acha que o Fluminense ganha um ponto, ou pode vir ganhar um ponto que eu acho que não ganharia? Enfim, eu quero saber de você. O Fluminense vai terminar com quantos pontos no final do campeonato? Então, o vídeo de hoje foi basicamente esse, tá bom? Se você gostou do vídeo, peço que dê um like, se inscreve no canal. Eu tô tentando voltar aos poucos com as atividades no canal, que a galera tem pedido muito. Me siga nas redes sociais também, que deve estar aparecendo na tela. Se não tá na tela, tá na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, até a próxima e saudações tricolores.